Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Aos que trouxeram a palavra do Senhor, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 22. Vamos ler os dois primeiros versos do capítulo 22. Livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, verso 1 e também o 2. Enquanto você procura, eu quero externar a Deus a minha gratidão de estarmos aqui com essa mocidade abençoada, que, como a irmã relembrou, nos encontramos já faz um ano, já ou mais. Um ano no Congresso Geral de Ascurra, onde Deus esteve conosco. A todos os pastores, pastor Josafá, Rony, amanhã, o domingo, nós fizemos um agradecimento mais elegante, dizemos assim, visto que há 3 dias há festividades, mas que Deus abençoe todos que adoraram o Senhor aqui hoje. Ele está aqui, Gênesis, capítulo 22, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas chamou Deus a Abraão, e ele lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus, dizendo: toma o teu filho, teu único filho a quem amas, e vai a Moriá, e oferece ali, em cima de uma das montanhas que eu te mostrarei. Se assente por bondade, adorando o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu sei que seria enfadonho, enfadar os irmãos, falar que a presença de Jesus está aqui, porque a sua glória, a sua presença é mais do que algo real, é mais do que algo abundante. Sentimos a glória de Deus aqui, então isso já é motivo para tributarmos a Deus tudo que há em louvor, tudo que há em adoração, tudo que há em honra ao nosso Deus. Estamos diante de uma palavra muito conhecida da Bíblia Sagrada, tanto pregada, tanto ministrada, tanto palestrada, tanto contada em livros e usada até em palestras para nós entendermos a fé que Deus usou na vida de Abraão. E eu quero pregar essa noite mediante a fé, colocar a fé como centro da mensagem em que Deus colocou o meu coração. E verdade é que quando falamos de fé, ou quando ouvimos a palavra fé, sabemos que ela está sendo banalizada, estraçalhada, destruída, esmagada nos dias em que estamos vivendo, porque alguém tem um problema dentro de uma empresa ou dentro de um colégio, e uma pessoa vai gritar: tenha fé, mas ninguém sabe mais em quem ter fé, como receber a fé, que fé, o que essa fé faz, o que essa fé genuína gera na nossa vida. E nós, como os cristãos pentecostais em Cristo Jesus, quando falamos de fé, já lembramos daquela mensagem: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esse monte: sai daqui, vai para colar, ou sai da esquerda e vai para a direita. O problema é que esse versículo, em vez de ser um incentivo à nossa fé, jovens, ele se torna uma desculpa porque não recebemos tal milagre, tal bênção, tal operação maravilhosa do Senhor. E quando chegamos a certo ponto que abandonamos o barco, saímos do barco e abandonamos o nosso remo, nós vamos dizer: eu não venci a prova porque a minha fé era pequena do grão de mostarda. Eu não consegui abrir o mar vermelho porque a minha fé era tão pequena do grão de mostarda. E ela é mesmo. Se você não viu, eu vou lhe dizer que o grão de mostarda, ele é tão pequeno que se tivesse na palma da minha mão, os irmãos que estão nos últimos ou penúltimos bancos já não enxergaria mais. Segundo os estudiosos, o grão de mostarda só é visto na distância de 6 e alguns maiores de 10 metros. Passando disso, você já não vê o grão de mostarda, mas ele é um grão, igreja, e todo grão que se preze uma vez que é plantado precisa crescer, e tudo que cresce precisa gerar, e tudo que gera precisa dar frutos. E aqui vem o tema da mensagem que vamos aplicar sobre a igreja: 3 verdades que a fé gerou na vida de Abraão e uma na vida de Isaque, o seu filho. Para falar sobre Abraão, para falar sobre fé, nós precisamos voltar ao início de tudo. Gênesis capítulo de número 1 e versículo
versículo de número 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito do Senhor se movimentava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e assim foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia, até que Deus resolve vir na terra, e na pessoa da Trindade, Jesus, o Espírito Santo e o Deus, finca a sua mão no barro, e começa a fazer um homem, a sua imagem e a sua semelhança. Quando Deus faz o homem, Deus coloca nele alguns atributos, e também faz um jardim. Vendo o homem que estava só, cria para ele uma adjuntora, ou uma auxiliadora, ou a mulher, que se chamava Eva. Chama Adão, chama Eva e diz: olha, vocês vão dominar sobre o jardim, vocês são o dono. Está vendo essas aves que estão voando no céu? E Adão diz: sim, vocês vão dar um nome para ela. Está vendo esses animais, um com pescoço grande, outro pequeno, um com bastante pelo, outro com pouco pelo? Está vendo esses animais que só vivem dentro da água? Vocês vão dar o nome sobre eles. Está vendo as frutas que estão aqui, os legumes que eu criei? Está vendo essa terra que produziu uma fruta bem? Vocês podem se alimentar de tudo. Daí de repente o nosso Deus começa a produzir algo irritante na minha mente, conforme eu ia lendo a narrativa da Bíblia, do capítulo 1 e do capítulo 2 e também o capítulo 3. Diz a Bíblia que Deus chama Adão, chama Eva e diz: come de tudo, porém não come do fruto da árvore que está no meio do jardim. Tudo bem. Deus querer pegar, criar uma árvore e dizer: não come dessa árvore, porque existe algo em Deus chamado soberania, que quer dizer: o meu Deus faz o que quer, com quem quer, usa quem quer, levanta quem quer, dá o dom que quer, porque Ele é o dono de tudo. Agora, a minha indagação a Deus foi: por que a árvore estava no meio do jardim? Já que o proibido de Deus, o pecado de Deus, era não tocar na árvore, pastores, por que Deus colocou logo no meio do jardim? Eu disse: Deus, por que o Senhor não colocou em cima do monte, e que Adão tivesse que subir 3 dias e 3 noites para pegar a árvore? Por que tu não colocou num lago cheio de jacaré e dragão cuspindo fogo, e uma ponte com as suas madeirinhas caindo? Não, é tudo imaginação da minha mente. A árvore continuava no meio do jardim, e Deus me falou, e eu vou falar para você quando eu falar a primeira verdade que a fé gerou na vida de Abraão. Espere um pouco, mas a história continua. Diz que a Eva come do fruto, dá para o Adão, os dois comem, são banidos do jardim. Tem 2 filhos, Caim e Abel. Diz: olha, Caim e Abel, é o seguinte, nós servimos a um Deus que nos criou, conforme se você for pastor de ovelha, ou se você for caçador, ou se for homem de casa, não importa, o melhor você entrega para Deus. Daí um dia foram oferecer a Deus, o Abel levou o melhor para Deus, e o Caim disse: não, esse Deus está meio folgado, eu vou dar a segunda parte melhor, e a primeira eu levo para minha mesa. E Deus rejeitou a oferta de Caim, porque tem coisa na nossa vida, na vida do crente, que a gente faz como quer. Agora o que está escrito aqui é do jeito dele, da maneira dele, da forma dele, como ele escreveu. E diz a Bíblia que ele se levanta contra o seu irmão e come e mata ele. Um homicídio na Bíblia Sagrada, capítulo 5, 6. A narrativa da Bíblia vai dizer que esse pecado é tanto que começa a subir como um cheiro de imundiça as narinas de Deus nos altos céus. Deus, no capítulo 6, toma 2 grandes, terríveis decisões para a face da terra. E para que não dizer que foram as 2 piores decisões que Deus tomou para a face da terra? Uma eu falo hoje, e a outra eu falo amanhã ou domingo. A primeira aqui não vou falar. Disse o Senhor: não contenderá mais que o meu espírito fique com o homem na face da terra. A segunda, disse o Senhor: vou abrir as janelas do céu e vou mandar tanta água, que vai se formar num dilúvio, e vou matar todo ser vivente que criei, seja ele árvore, seja ele homem, seja ele animal, seja ele réptil, seja ele tudo, eu vou matar. Mas a narrativa da Bíblia discorre um pouquinho mais, e diz a Bíblia que Deus encontrou um homem que resolveu escolher Deus. Deus encontrou um homem que escolheu renunciar o pecado, que resolveu dizer:
pecado na minha vida, não. E esse homem era Noé, e diz a Bíblia que Deus disse: Noé, constrói uma arca, assim para a direita, assim para a esquerda, assim para cima e assim para baixo. Mas quando eu leio a Bíblia e vou para lá e vou para cá, eu vejo que Deus elogia apenas a Noé. A pessoa em santidade no livro do Gênesis é apenas Noé, não é mulher de Noé, não é os filhos de Noé e nem as noras de Noé. Mas quando a chuva cai e a arca sobe, está dentro da arca, além de Noé, os animais, a sua esposa, os seus filhos e todas as suas noras. As que se cumpre uma profecia, que ainda, ou melhor, uma promessa que ainda nem foi prometida ainda, que foi prometida só no livro de Atos, capítulo 16 e verso 25, que diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros presos apenas escutavam, e de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces se moveram, abrindo a corrente de todo e sendo livre todos os presos. O homem, o carcereiro que cuidava de Paulo e de Silas e dos outros presos, se desesperou, puxando a espada para tirar a sua vida. Quando ele estava quase tirando a sua vida, Paulo vem até ele, puxa ele para dentro e diz: não te faça mal algum. E ele diz: Paulo, o que eu faço para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Por favor, segure e me olhe aqui. Eu não estou entendendo nada ainda. Tem muita gente aqui no estado de santidade de Deus, que o papai não está aqui, a mamãe não está aqui, o titio não está aqui, o irmão não está aqui. Eu vim dizer nessa rápida introdução que a porta da arca só vai fechar depois que o papai, a mamãe, o titio entrar pela mesma porta que tu entrou e aceitar o mesmo Jesus que tu aceitou. Essa vai ser a promessa de Deus. E diz a Bíblia que quando a arca desce, os moradores da arca, sendo a família de Noé, começam a produzir. No capítulo 12 nasce o personagem principal da história que ora lemos: Abraão. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, metade do capítulo 18, Deus se revela a Abraão, ou se apresenta a Abraão através de promessas. Só no capítulo 12 Deus fez mais de 8 promessas a Abraão, e eu separei 2 apenas para falarmos hoje. A primeira, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, conta as estrelas do céu. E Abraão disse: não tem como, Senhor, será assim a tua descendência. Abraão, sabe a tua esposa Sarai, ou Sara, que não pode ter filhos? Sei, tu está chorando pensando que o Eliezer vai ser o teu descendente. Não, eu sou médico dos médicos, Abraão. Eu vou abrir o ventre da tua mulher, vou dar um filho para ela. Essa é a minha promessa. Agora entenda, por favor, e preste atenção. O que o meu Deus promete, ele tem certeza do que promete. O que meu Deus fala, ele tem certeza do que fala. Eu estou cansado de ouvir por aí pessoas dizendo: olha, minha promessa não aconteceu porque o profeta foi metade de Deus e metade da carne. Metade ele foi usado por Deus e metade ele foi... Não tem isso. O que o meu Deus fala é 100% de Deus. O que o meu Deus fala é 100% dele. Bate na testa do gigante e cai gigante. Toca no mar, o mar se abre. Se Deus falou para você, te prepara, porque a promessa vai chegar na tua vida. Daí Deus disse a Abraão, só preste atenção: Abraão, conta as estrelas do céu. Curiosidade para nós sabermos o poder do nosso Deus. Em 2008 a ciência se reúne e tenta contar quantas estrelas tem no céu. Depois de um ano, em 2009, dia 21 de janeiro, às 9h45 ou 21h45 da noite, a revista Veja publica a resposta da ciência. E a revista Veja diz: a ciência conseguiu contar as estrelas que tem no céu na noite de ontem. E a resposta da ciência é: existe mais ou menos ou quase 700 centilhões de estrelas. Mas por favor, conjugue o verbo antes da resposta. Existe mais ou menos ou quase 700 centilhões de estrelas. O verbo ou o artigo mais ou menos ou quase não define nada, é algo indefinitivo. Agora a minha Bíblia vai dizer no Salmo de número 147 e verso 4 que o meu Deus conta cada estrela, e depois de contá-la, ele dá nome para cada uma delas. Por favor, prepara para soltar o melhor glória de hoje. Deus não te trouxe aqui para talvez, Deus não te trouxe aqui para quase. Ele disse: o anjo já desceu em direção de Xereder, já entrou pela porta e o milagre já desceu. Tem alguém que pode adorar comigo? Levante a mão. Ayara kala shandarai.
O Dogonderebe, o dono da casa está aqui. O dono da casa está dizendo: eu tenho promessa, vou cumprir. Eu prometi, vou fazer. Fica tranquilo. E Abraão promete. Deus promete a Abraão e Abraão sai feliz. Porque quer ver um crente feliz? É Deus falando. O crente pode ter vindo triste para o culto. Deus falou, o sorriso nem na orelha vai, dá volta já. Porque a Bíblia diz que quando Deus fala, o homem vive. Então quando recebe profecia, motivo de felicidade mesmo. Escuta bem, depois sai correndo. Porque a maior alegria do crente é ouvir Deus falar com ele. Só que toda promessa tem um processo doído chamado tempo. E na vida de Abraão também aconteceu. Passou a primeira semana, tudo estava se cumprindo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Ele olhou para o lado e disse: olha, a minha descendência está fazendo filho até demais, está que nem as estrelas. Só que a minha mulher está velha, quase 100 anos de idade, e ainda nem curada foi. Como vai gerar um filho? É impossível. O Abraão não entende que quando o homem na terra diz é impossível, no céu Deus diz: essa palavra aqui não existe. Quando o homem na terra diz: Deus, para mim acabou, Deus se coloca de pé e diz: mas para mim acabou de começar aquilo que eu tenho na tua vida. Só que a gente tem que entender que Deus, Ele é um Deus que promete e que faz a promessa acontecer. Mas o Abraão não entendeu isso. E o Abraão disse: olha, Sara, eu tenho a minha serva Agar, eu durmo com ela por uma noite e cumpro a promessa que Deus me fez. Vou pular um degrau, vou cortar um caminho, irmão Alisson. No caminho de Deus ninguém corta caminho. Na escada do meu Deus ninguém pula degrau. É degrau por degrau, caminho por caminho. Foi Deus que te fez a promessa? Levante a mão para dizer amém. Só Ele vai poder cumprir a promessa que fez na tua vida. Daí Abraão vai e paga o preço, mas tem o filho com a outra, Ismael. Agar vai para o deserto e de repente a mulher fica grávida e recebe o dom de Deus de te dar à luz ao seu filho Isaac. Está tudo pronto. Abraão começa a pregar agora, mas fica tranquilo que eu vou resumir aqui para nós sairmos bem cedo daqui. Abraão pega agora com seu filho Isaac na mão, as promessas se cumprindo, tudo que ele tinha feito de errado já foi por baixo, Deus fez ele pagar o preço, está tudo certo. E no capítulo 22 diz a Bíblia que Deus chamou a Abraão, e Abraão lhe respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui na nossa língua, traduzido do inglês para o português, como a nossa Bíblia que temos em mão hoje em dia. Mas na original, quando ele escreveu a primeira no papiro, estava escrito: quando Deus chamou Abraão, ele disse: eu estou pronto para te obedecer, mesmo sem saber para quê e para onde. Agora é o seguinte: se não dá para dar glória a Deus a partir de agora, e aleluia, faça que nem quando eu fui no Niterói, lá no Rio de Janeiro, os irmãos gritavam aleluia. A primeira verdade que a fé gerou na vida de Abraão foi a obediência. Só que obedecer a Deus não é que nem obedecer papai e mamãe. Porque obedecer papai e mamãe, a gente obedecia com o bico lá na frente. A gente obedecia não querendo obedecer, e a gente dizia: eu só obedeço porque eu sou obrigado a obedecer. Obedecer a Ele não é por obrigação, é por prazer. Dizer eu escolho Deus quando todo dia o pecado vem, as coisas ruins vêm, não é obrigação, é prazer. Tá na igreja, é obrigação, não é prazer. Falar de Jesus para mim é um prazer, não é obrigação. Eu disse para você que ia falar porque Deus colocou a árvore no meio do jardim, né? Eu disse: Deus, me conta. E Deus disse: sabe por quê? Porque eu não quero crente fugindo do pecado por obrigação. O Nagawe Sianaio Conturinai. Eu não quero crente dizendo: olha, eu não vou renunciar à minha carne, eu não vou renunciar ao pecado por obrigação. Não, eu vou renunciar a tudo isso. Vou esperar o meu casamento chegar, porque eu sei que Deus tem para mim. O diabo não vai acabar. Olha, e para isso eu vou usar o Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e a gente tem esse salmo porque ele veio assim para nós. Ele veio do inglês para o português como um salmo de autoajuda, não parece? Tem gente que acha que a Bíblia é amuleto, coloca na estante e diz: olha, o Senhor é meu pastor, artigo de luz, e nada. A Bíblia só tem efeito quando sai daqui, entra por aqui, se expressa por fora.
Agora eu peguei os dois originais para nós falar nessa noite. Primeiro, grego: o Senhor é o meu governador e eu não preciso de nada. Vamos no hebraico que eu vou usar aqui hoje: o Senhor é meu dono e de nada eu tenho falta. Quem tem dono não manda no seu nariz. Quem tem dono obedece. Quem tem dono não canta o que quer. Quem tem dono não curte o que quer. Quem tem dono não compartilha o que quer. Quem tem dono não acessa o que quer. Quem tem dono faz a vontade do dono de dia, de tarde, de noite e de madrugada. Mas entenda, não leve pelo sentido do pejorativo da palavra. Ele tem que ser meu dono, não. Eu tenho prazer que ele é o meu dono. Eu tenho prazer de obedecer a ele, porque se ele é meu dono, de nada eu tenho falta. O meu carro pode ser o melhor daqui, não é? Pode ter certeza. Mas o teu carro pode ser o melhor dos irmãos aqui, mas tu não pode ter falta disso. O teu celular pode ser o iPhone 6, mas tu não pode ter falta disso. A tua roupa pode ser a melhor, mas tu não pode ter falta disso, porque Jesus é suficiente para preencher o coração do jovem, do irmão, da irmã, e ele ser feliz. Daí olha o que Deus pediu para Abraão: Abraão, pega o teu filho, leva ele Moriá e mata ele para mim. Quem é pai aqui? Eu ainda não sou, levante a mão. Quem é pai, mãe, isso. Pega o teu filho. Que filho? Aquele que eu te dei, aquele que é promessa tua, e mata ele para mim. Era algo bom? Era algo bom? Algo difícil. E a gente aqui não é nem o crente, agora é o brasileiro. O brasileiro, quando recebe um negócio ruim para fazer no outro dia, o jovem, o adolescente, quando recebe um negócio ruim, ele acorda pior horário do dia. Quando não tem horário, depois do meio-dia. Eu lembro quando a gente morava com a mãe, a mãe e o pai diziam assim: amanhã, Alice, tu vai limpar o quintal ou o carro. E eu olhava para minha irmã e dizia: o banheiro é teu. Nós acordava depois do meio-dia. E crescia uma fé tão grande, pastor, no nosso coração. Eu saía olhando para o carro dizendo: o carro vai estar limpo em nome de Jesus. E a minha irmã entrava no banheiro dizendo: a mãe já passou pano, já lavou em nome de Jesus, porque era algo ruim fazer. Então a gente não quer acordar cedo. Faz um passeio para ver. Faz um passeio de jovens. 5 horas da manhã estão ligando para o outro. 6 horas estão na frente da igreja dizendo: vamos. Porque é algo bom, algo ruim ninguém quer fazer. Pega o teu filho e mata ele para mim. Mas a Bíblia diz que Abraão acordou de madrugada para cortar lenha para matar o seu filho. Segunda verdade que a fé gerou na vida de Abraão: disposição. Eu poderia falar mais de 10 aqui hoje, mas a gente é muito tarde. Vou falar uma só, é que mais está faltando no meio da igreja: disposição para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora eu vou falar. A gente está vivendo num tempo que os valores foram trocados em questão de adoração, em questão de louvor. Eu exijo a Deus algo para mim adorar, não é adoração. Se eu entrar aqui e dizer: Deus, se tu não falar comigo eu não adoro, não é adoração, porque não é o meu glória que deixa Deus santo, Deus poderoso, Deus onisciente, Deus onipotente, mas é a minha adoração que me deixa cheio de poder, cheio de unção, cheio de virtude de Deus. Chegou um pai em casa. Um pai chegou em casa 7 horas do serviço. Entrando na sala, viu o filho brincando com o carrinho, para lá e para cá. Olhou para o filho e disse: meu filho, larga o carrinho e dá um abraço no teu pai. No mesmo instante o filho obedeceu, largou o carrinho e abraçou o pai. No outro dia a mesma cena se repetiu. Só que quando o pai entrou e chegou no portão e abriu o portão estava meio enferrujado, e o filho lá dentro viu o barulho do portão e disse: olha, ontem meu pai entrou pela porta e pediu para mim parar de brincar, largar o brinquedo e dar um abraço nele. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou se esconder atrás da porta, e quando o papai passar e me procurar, eu agarro no pescoço dele e dou um beijo de que amo ele. E foi assim que o filho fez. O pai entrou, ele agarrou e disse: pai, eu te amo. A alegria do pai nem se comparou do dia anterior. Tem vezes que Deus tem que olhar lá de cima e dizer: Alisson, para de brincar um pouco e vem me adorar. Aleluia!
Igreja, para. E eu não vim aqui dizer que não é mais tempo de brincar, porque num lugar que nem esse nunca foi tempo de brincar. Agora quer ver quando o pai não precisa usar homem aqui de cima, o ministério aqui de cima para dizer: levante a mão, diga a glória. Mas eu saio de casa adorando, eu saio de casa exaltando, eu saio de casa bendizendo. A adoração precisa ser verdadeira. A adoração precisa ser a Ele. A disposição, ninguém precisa pedir. Eu adoro porque eu nasci para adorar. Agora tem alguns que saem de casa dizendo: olha, sexta-feira, essa chuvinha não vai dar nada. Para ti não vai dar nada mesmo. Sai daqui e diz: o culto para mim não estava bom. Não tem culto para ti, nem para o pregador. O culto aqui é para Ele, o louvor aqui é para Ele, a adoração aqui. Então o culto sempre é maravilhoso, fogo puro, o azeite sempre desce, porque o Rei dos Reis está aqui para receber o culto. Agora tem crente que mal chega na igreja já está chorando. Tem irmãzinha que mal chega na igreja está falando em língua estranha. E daí tem gente que diz: é carne nada. É que o culto dele não começou nesse ambiente. O culto dele começou quando ele saiu de casa. Ele montou na bicicleta e disse: o culto hoje vai ser maravilhoso. Alguns vieram de a pé dizendo: porque Jesus vai derramar o seu poder. Os que vieram de carro vinham dizendo: derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Quando passou por aquela porta, alguém que está aqui desde que antes que começou o culto, chamado Espírito Santo de Deus, olhou e disse: vem me dar um abraço, que eu estava esperando alguém que nem você, um adorador. Deus vai te encher hoje, jovem. Deus vai te encher hoje. Deus vai te encher hoje, igreja. Deus vai derramar o poder aqui hoje. Está me dizendo agora no meu ouvido: diz, para de pregar e diz para a minha igreja que o meu poder vai descer. Segunda verdade, disposição. Daí o Abraão pega o jumento, 2 servos, chega no lugar. A hora que não podia mais, que o menino disse: vocês fiquem aqui, tu, jumento e outro rapaz, que eu vou até lá em cima. Olha aqui agora. E tendo adorado a Deus lá em cima, nós dois, no plural, em todas as Bíblias que existem no Brasil, nós dois voltaremos aqui de volta. Terceira e última verdade que a fé gerou na vida de Abraão. Eu vou falar de Isaac e vou orar por ti. Convicção. Sabe o que nos falta, meu irmão? É saber o poder do Deus que a gente serve. A missionária aqui falou algo, um negócio que é interessante. Tem crente com medo do diabo, irmão, porque não tem convicção no Deus a quem serve. Esses dias eu vi um varão dizendo assim: olha, essa Jeová ganhou no segundo tempo da prorrogação do diabo. O meu Deus nem entra em briga com o diabo. A Bíblia diz que quando o diabo disse lá: vou erguer o meu trono maior do que Deus, e se rebeliou com 1/3 parte, o meu Deus não se levantou do trono, só deu um berro para o anjo dele: vai e guerreia. E os anjos do Senhor ganharam de Satanás sem o meu Deus se levantar do trono. Com medo do diabo. E quando eu se converti, nem estava convertido, era menino, adolescente. A minha mãe disse: hoje tu vai dormir na casa de uma missionária, Sirlene. E falei: amém. Era menino pequeno, chegamos na casa de Sentinho: não vai dormir aqui. Falei: mas a mãe mandou. Não, é que eu fechei um centro de macumba faz uma semana, e a ex-mãe de santo pediu para nós dormir lá. Eu falei: é agora. Pensa num rapaz medroso, pastor. Quando a gente está na cama e a minha esposa diz: ó, teve um barulho lá fora. Eu falei: pois é, vai lá ver então. Eu sou medroso que só, mas eu tenho fé no meu Deus. Eu acredito que com meu Deus eu posso. Daí a gente chegou lá, passamos por um buraco assim, ó, um buraco. Depois eu perguntei: o que é esse buraco? Daí eles, quando fazia trabalho de enxute, tinha que colocar pessoas ali mortas para o trabalho funcionar. Eu falei: daí eu falei: vou dormir aonde? Vai dormir dentro do salão mesmo. Daí a gente foi tomar café, que não tinha gente, comendo bolacha e molhando no café. A ex-mãe de santo disse: quero contar uma história para vocês. E ela disse assim: como nós ia fazer um voodoo, que era um trabalho para matar outra pessoa, nós precisava, e eu, que era mãe de santa, esqueci o nome, mais 3 obreiros lá, que era homem, que ia lá, pessoas mesmo, ia no cemitério, e mais 10 guias, mais ou menos 13 endemoniado, ia tudo para o cemitério pegar um cadáver. Ela disse que quando abriu o túmulo, e era um túmulo de um crente que estava morto, e tocava a mão, o céu se abria, e vinha uma voz bem grossa dizendo: não toca, que esse está esperando o dia da ressurreição. Segura aí, segura aí. E ela disse que literalmente
literalmente caía ela, os 3 e os 10 guias fugiam num pé só, bem para longe. Se um crente morto põe 14 demônios para correr, imagina essa igreja com um crente vivo. Adora! Confia no teu Deus, creia no teu Deus. Olha para mim que eu vou dizer um negócio para ti. Tu não tem ideia o tanto de vitória que era para estar na tua mão já. Tu não tem ideia o quanto de bem material, bem espiritual. Falta tu crer, falta tu esperar, falta tu acreditar. Tem gente que acha que falta o poder em Deus, acabou no céu para curar. O que falta é na terra fé para acreditar que Ele continua a curar. Tem gente, olha, eu ouvi um pregador dizer, e vou falar aqui, eu adoro teologia, adoro estudar a Bíblia, tenho os meus livros e adoro, mas eu vi um pregador falar, e é verdade, nós nunca estivemos num tempo que tem gente vomitando teologia, vomitando conhecimento, mas não tem mais poder, não tem mais paralítico andando, não tem mais macumba vomitando, mas hoje a glória do Eterno vai inundar esse lugar. Xandaraga, xandarai. Há um tempo atrás eu recebi um e-mail e eu li esse e-mail. Ou melhor, eu assisti, era um vídeo. O título do e-mail já era de Satanás, Jô Soares. Falei, sai daí, cão. Jô Soares. Mas o resto me chamou a atenção e por isso que eu abri um vídeo antigo de 2006. Jô Soares e Paulo Coelho. Quem já ouviu falar em Paulo Coelho aqui, levante a mão. Um escritor que para mim é satânico. Ele tem um livro, Além do Horizonte, página 86, que diz que odeia os crentes e os deuses crentes. Ele estava conversando com o Jô Soares, até que o Jô Soares olhou para ele e disse, Paulo, que Deus é mais poderoso? O teu Deus, Paulo Coelho, ou o Deus dos crentes? Ele abaixou a cabeça, levantou e disse, o Deus dos crentes. Só que o infeliz não parou por aí e disse, pena que metade deles não sabe disso. Oh, Espírito Santo. De caciondaraiocodurina, de caionderébia plapachonderé. Não tem guerra que o meu Deus perde, mas está difícil, Ele está te provando. Continua glorificando na luta, na prova. Vou encerrar para orar por ti. Daí vai os dois lá para cima. Daí o Isaac começou a pensar, meu pai está tão velho que trouxe o cutelo, o machadinho para cortar o pescoço dele, trouxe a corda para amarrar, para que o cordeiro não fuja, trouxe o fogo para colocar fogo, só esqueceu o cordeiro. O pai está velho. Ele disse, pai, vou lembrar o senhor trouxe tudo, pai, cadê o cordeiro? Imagine o coração dele. Você que é pai, me ajude aí. Eu acho que ele nem olha e diz, Deus proverá. Vai prover, Deus não vai te se envergonhar, Deus não vai deixar tu abaixar a cabeça, fica tranquila. Daí dá mais uns passinhos, chega lá em cima. E o coração de Abraão, diz a Bíblia, que nem um momento decidiu voltar atrás. Sabe por quê? Porque Abraão tinha Deus como centro da vida dele. Que lugar Deus está na tua vida, Abraão? Jovem, canto esquerdo, canto direito, Ele tem que estar no meio. Quer ver? Vamos fazer a cantalhada rir da glória agora. Um adolescente quando se apaixona, um jovem, primeira paixão. Tu abre a rede social, o Facebook, só tem foto da pessoa. Conheceu semana passada, declaração de amor. Eu te amo, amor da minha vida. Eu morreria por ti. O espelho nem tem, é imprimido aquelas folhas, sabe, feia, de impressora, toda branca, a foto da pessoa lá. E quando o pai, a mãe, o pastor vem e diz, olha, cuida. Não, ninguém vai impedir o grande amor da minha vida. Daí termina, não deu certo, coloca as duas mãos na cabeça e diz, minha vida acabou. Sabe por quê? Colocou aquele jovem como centro da vida dele. Coloca Jesus como centro da tua vida. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai dizer, achei uma mais bonitinha ou bonitinho que você. Ele vai estar todo dia, toda hora contigo. Não vai te abandonar, não vai te deixar, porque o amor verdadeiro é dele. Daí chegou os dois lá em cima. E ele começa a amarrar o menino. E ele diz, pai, tá louco? Não é, filho. Ontem Deus me chamou e disse, pega o teu filho e mata ele para mim. Pai, tá louco. Mas por quê? Não era o Senhor que dizia para todo mundo que eu era filho da promessa?
O Senhor, eu entrava na sala, o Senhor contava aquela história lá que dizia que a minha mãe não podia ter filho, o Senhor tentou com outra mulher, mas mesmo assim o Senhor abriu o ventre da minha mãe e deu. O mesmo Deus que dá, tira. Tem coisa na vida do crente que a gente não entende. Tem coisa que a gente vai passar que a gente não vai entender. O meu conselho nessa noite é: continua dando glória. Porque se você não está entendendo, significa que ainda não é o fim. No meio e no começo eu não preciso entender, mas no final Deus vai revelar e eu vou ver que o melhor para a minha vida Ele tem. Vou falar a última verdade, vou falar. Ele pega o machadinho, levanta, e se eu fosse Abraão eu ia pensar: vou dar-lhe uma só que não veja a criança chorar. Vou dar-lhe bem no pescoço, bem na veia, e pronto, matei. Ele levanta o pescoço, a força está no seu braço, no seu punho, e quando ele vai baixar, o céu se abriu. E disse: Abraão! Ele disse: fala, meu Deus. Não toca no menino. A parte mais tremenda está aqui. Por quê? Porque eu só estava te provando. Tem pastor perdendo ministério, crente perdendo família, perdendo, porque Deus só está provando. E Deus me trouxe aqui para dizer: não larga o barco, não sai da tua família, não sai da tua igreja, não pega a carta, não vai embora. Deus está te provando. Deus está te provando. Ei, naga, yo eva durika andarabadaracho. Esse jovem, levanta a mão ali, por favor. Isso, tu mesmo, fica de pé. Isso, assim te diz o Senhor. Há algo especial que Deus não vai te dar, Ele já te deu. Eu vejo um dom tão grande dentro de ti. E tu és diferente, Deus me disse. Algo em ti, Nequel, Eblevias, e hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: te cuida na casa, obedece. Porque por esses meses vão vir algumas amizades que não convém, para tentar te tirar daqui, para tentar te tirar o foco. Mas diz: permanece os teus pés, porque o dom da palavra está dentro de ti, e na tua boca uma labareda de fogo, que o Senhor está dizendo que quando tu abrir, tu não precisar falar, porque Jesus vai falar por ti, e a tua família vai dizer: meu Deus, como que é grande, nem nós mesmos acreditava. Abachuricandarai, e vai haver transformação lá, diz o Senhor dos exércitos. E que naga, yoxéria labagai. Eu estou sentindo Deus aqui, igreja. Mas não falei a última verdade ainda, vou falar agora. O Isaac está feliz, sorriso no rosto, não ia morrer. E a Bíblia diz, estou encerrando, a Bíblia diz que do lado, não é eu que digo, é a Bíblia, tem um cordeiro que aparece do nada, para morrer em seu lugar. E eu acho que ele teve uma expressão dentro dele, que para mim é a última verdade. Dentro dele ele deve gritar dizendo: ah, se não fosse o cordeiro. Se isso não gerou na tua vida, se tu não reconheceu que o cordeiro foi que tirou você da cova, que tirou você da cruz, se não fosse o cordeiro chamado Jesus Cristo, não ia ter igreja, não ia ter congresso, não ia ter poder, não ia ter unção, não ia ter virtude. Só tem o que tem aqui, porque apareceu um cordeiro para morrer no meu lugar. Se coloque de pé para adorar. Ai, meu Deus do céu. Que lhe vai xandarai a calai. Vou lhe perguntar: você ama Deus? Está fraco? Você ama Deus? Que amor é esse? Que consegue passar o dia inteiro sem falar com Ele um minuto. Que eu consigo entregar 30 minutos, ou melhor, 1 hora do meu dia para o Facebook, 2 horas para o WhatsApp, e não consigo entregar 5 minutos para dizer: tu tomou o meu lugar. Glórias a ti, Senhor. Que amor é esse? Eu li sobre uma seita na África. Uma seita na África que 3 vezes por dia, jovens, dando 9 da manhã, 3 da tarde, 9 da noite, eles podem estar no colégio, podem estar na faculdade, podem estar praticando esporte. Deu o horário, eles dobram o joelho e dizem: sol, nós te adoramos.
A gente está diante do Deus que criou o sol, a lua, as estrelas, a terra, o barro, fez tudo. E não conseguimos passar. Conseguimos passar o dia inteiro sem dizer: Jesus, eu te amo. Que amor é esse? Porque quem ama quer estar pertinho. Quem ama não quer desgrudar. Quem ama quer estar falando o dia inteiro. Quem ama quer estar conversando. Que amor é esse? E vou lhe dizer um negócio. Não existe esse negócio que eu amo Deus porque Ele é o Criador, não. Porque eu, Alisson, não amo a minha mãe porque ela é minha mãe. Porque hoje tenho 24 anos de idade. Se aparecesse uma mulher e dissesse: eu sou tua mãe, tu é adotado, eu ia olhar para ela: tudo bem, te respeito como mãe, mas ainda não te amo. Porque amor não vem através de título. Amor vem através de intimidade. Amor vem através de estar juntinho. Amor vem através de falar com Ele, dobrar o joelhinho e dizer: eu quero te sentir. Fechar a porta do quarto e dizer: não tem ninguém vendo, mas eu preciso falar contigo. O que tu quer, meu filho? Nada. Eu só quero estar na tua presença. Eu só quero te adorar. Me escute, eu vou orar, me escute. 1976. Estou dizendo sobre reconhecer o Cordeiro. O ano 1976. O país é Canadá. A crise não é econômica. A crise é contra o cristianismo. Em 1976, no Canadá, houve a maior perseguição que Canadá já passou sobre os cristãos. Fizeram uma fogueira na cidade de Canadá e toda a Bíblia é levada para queimar ali. Não podia mais se pregar nesse ano sobre Jesus. Não poderia mais se falar sobre Jesus. Mas um pastor com os irmãos, com uma igreja de 30 membros, ficavam naquele lugar e uma vez por mês pregavam a palavra de Deus. Até que um dia um soldado canadense arrombou aquele lugar subterrâneo, pegou a Bíblia da mão do pastor e jogou ela no chão, aberta, e disse: o primeiro que quiser sair vivo daqui, estavam em 30, 31, dá um guspe na Bíblia e vai embora. Ele nem terminou de falar, veio o primeiro, cuspiu e foi embora. Amor na teoria é fácil, amor na prática precisa ser vivido no nosso meio. Veio o segundo, cuspiu e foi embora. Terceiro, meu Deus está me dizendo que tem um negócio para descer aqui daqui a pouco. Veio o quinto, 10º cuspiu. Quando o 15º estava vindo cuspir, quando o 15º cuspiu, saiu uma criança, uma adolescente de mais ou menos 10, 11 anos de idade. Veio até a Bíblia. Quando aquele soldado armado pensou que ela ia cuspir, ela desceu onde a Bíblia estava aberta, começou a limpar a Bíblia e disse: ninguém mais gospe na boca do meu Deus. Olhou para o soldado e disse: se o Senhor quiser atirar, atira, mas eu entrego a minha vida por aquele que um dia morreu por mim. Os outros 15 que sobraram abraçaram a ela e disseram: se ela morre, nós também morremos por esse Jesus. O soldado fez o que? Começou a chorar e perdoar? Não. A história diz que o soldado chamou mais 2 amigos, porque a munição dele não deu para matar a criança e mais os 15 que estavam ali. O soldado chegou em casa às 3 horas da manhã, e de um lado para o outro, pastor, com a Bíblia na mão, para um lado para o outro, para um lado para o outro. E a mulher dele acorda e diz: amor, o que é isso? Ele disse: é a Bíblia dos crentes. A fogueira continua acesa, disse a mulher dele. Leva para queimar. Ele disse: ainda não, eu preciso saber o que tem aqui dentro. Porque uma menina de 10 anos morreu por ela, e mais 15 pessoas, o que tem aqui dentro? Diz que ele pegou a mulher dele, trancou ela no quarto, foi para a cozinha, colocou em cima da mesa e disse: eu vou abrir ela 3 vezes. Na primeira, se Deus falar que me libertou. Na segunda, se Deus falar que me amou. E na terceira, se falar que Ele se entregou, eu se converto. Mas se cair em qualquer outra história, eu queimo a Bíblia. Ele fecha a Bíblia e diz: Deus dos crentes, se tu existe mesmo, fala comigo. Ele abre a Bíblia e diz: se verdadeiramente o Filho vos libertou,
verdadeiramente vocês são livres. Ele disse: é coincidência, não pode. Fechou a Bíblia e abriu de volta. Deus, os crentes, fala comigo. E abriu João 3, capítulo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer como um cordeiro e tomar o meu lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. A história diz que na terceira vez o corpo dele começou a tremer. O Espírito Santo estava trabalhando naquele soldado. E ele não disse Deus dos crentes chorando, tremendo. Ele disse: meu Deus, é a última vez, fala comigo. Ele abriu em João, ele abriu em Isaías capítulo 53, que diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Porque foi subindo como renovo de uma terra seca. E quem olhava para ele não via formosura para que o desejássemos, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras a igreja foi sarada. Fecha o olho, fecha o olho. Eu nem vou te chamar aqui para frente, porque Deus disse que está chegando um negócio aí, está descendo direto do céu. Daqui a pouco vai começar a tomar crente aí. Só espera, só olha o que vai acontecer. Pega agora. Tá pegando, começou a entrar, começou a chegar agora. Pega agora. Ai, começou a descer, vai, dá lugar. Ei, Viatorocô, ele é te achar, receba agora. Receba, levante as suas mãos, levante a mão, levanta a mão, levante mais alto, levante a mão. Jesus, se é verdade que tu está aqui, se é verdade que eu preguei, pega agora, pega. Ai, tá pegando, deixa Deus fazer, pega. Você que não fala em línguas, começa a falar agora. Satanás, nós te ordenamos, saia daqui, a tua glória inundou agora. É o Deus do céu, meu Deus do céu, que é isso? Ai, meu Deus do céu, dá lugar, ai, meu Deus do céu, e de que vossa, e de que levacha, e de que onderedere papá, e de que nacaço, ei, vaso, meu Deus do céu, a igreja está inundada, ai, meu Deus, o cordeiro está aqui, o cordeiro chegou. Fecha o olho, deixa Deus te encher, deixa Deus te renovar. Pega, Jesus, pega, e de que vandará sai, e de que vandorecebe, fecha. É meu mestre, a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Oh Lord, a Deus eu entreguei o barco do meu ser, eu entrei para fora. Pra onde eu naveguei, não vejo mais lugar, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre,
Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Oh, na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando